Nós estamos falando de pequenos grupos, de revitalização e de perdão. Então vamos ver essas três coisas hoje também, dando sequência, né? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra, de estarmos na manhã de domingo, ó Deus, na escola bíblica dominical. Nos abençoe, ó Deus, do propósito de trazer outras pessoas, de orar pelas pessoas, de sermos bênção, ó Deus, na vida de outras pessoas também, para que eles, ó Deus, sejam abençoados como nós também estamos sendo abençoados, ó Pai. Ó Deus, abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, onde quer que essa palavra chegue, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, que haja edificação, que haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neemias capítulo 3, nós podemos resumir no acróstico, né, de três palavras, Neemias 3, falando sobre revitalização. P-U-I-R, né? P-U-I-R. P não, D. D-U-I-R. O D de disposição, está aí no versículo 1. Vamos ler o versículo 1? De Neemias 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananael. Então, disposição. E você percebe que a disposição aí vai começar nos líderes e também na vida de todo o povo, né? Não há revitalização se não há disposição, né? Graças a Deus, como diz Paulo lá na carta, quando ele fala que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, a primeira coisa, nós precisamos orar, pedir a Deus que nos dê disposição, né? Amém? Você vê disposição na sua vida? Para o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor, para orar, para evangelizar, para discipular, para vir na igreja. Há disposição no seu coração? Muitas vezes nós temos que lutar contra a carne, né? Porque a carne, a gente luta contra a preguiça, contra a incredulidade, o desânimo. Nós precisamos de vencer a nossa carne e orar ao Senhor, porque tem dia que você não está com vontade de vir na igreja, não é verdade? A cama tá te agarrando lá e não quer deixar você sair, quer ficar até mais tarde na cama, mas você diz, eu tenho que vencer a minha indisposição e ter disposição. O mesmo se aplica também à evangelização, ao discipulado. A nossa carne não quer que a gente faça isso. Nosso inimigo íntimo, que é o velho homem, né? Depois vem o de união. Muito bem. O que diz o Salmo 133? Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a vida, a sua bênção, né, para sempre. Então, e a gente vê aqui a união deles do trabalho do Senhor, na reedificação, na reconstrução dos muros, nessa revitalização, né? Os muros estavam destruídos e agora estão reconstruindo. Os muros, as portas, e aí você percebe, versículo 4, olha o versículo 4 comigo. Versículo 2, a partir do 2, junto a ele, está vendo aí? Junto a ele edificaram. Verso 4, ao seu lado reparou. Verso 5, ao lado deste repararam. Verso 7, junto deles trabalharam. Verso 8, ao seu lado reparou. Verso 9, junto a estes trabalhou. Verso 10, ao seu lado reparou. Verso 11,
A outra parte reparou, verso 12, ao lado dele reparou Salum, e assim você vê em todo o capítulo 3 essa expressão, ao lado dele, junto dele, ao lado deste. Então, a união no trabalho, né? E aí nós temos D de disposição, U de união e R de restauração e reparação, né? Então, qual a outra palavra que repete várias vezes aqui, em praticamente quase todos os versículos, né? Você percebe isso aí? Percebeu? Quando a gente estava lendo, versículo 4 fala de reparou, versículo 5 fala de repararam, versículo 6 fala de repararam, versículo 7 trabalharam, 8 reparou, 9 trabalhou, 10 reparou, 11 reparou, 12 também reparou, e assim, interessante aqui, né? Que até as próprias mulheres se envolveram também no serviço de reparação, nessa união. Olha aí o versículo 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele, suas quem? Verso 12, filhas, ele e suas filhas, né? Certamente não tinham os homens ali na família, então vamos lá, meninas, vamos ajudar. E, então, todos fazendo reparação. A revitalização também acontece quando há a união e reparação. O que precisa de reparar? Né? E nós estamos falando de revitalização, tanto física como revitalização espiritual. Foi feita uma revitalização no muro, amém? O muro agora está bem melhor do que antes, não está? E está sendo feita agora uma revitalização, uma reparação na cozinha. Terminando aqui a escola dominical, você dá uma olhada ali, né? A cozinha velha já não existe mais. Agora vai existir, a bênção de Deus, uma nova cozinha, né? Glória a Deus. A gente fazer muita comida gostosa, amém? É de Deus? Fazer umas pamonhas. Pois é, a irmã Ordália, eu te falar, a irmã Ordália, acho que vai ter que, se tivesse uma faixa vermelha, né? Com a tesourona para ela cortar, assim, inaugurar a entrada na cozinha nova, né? Mas graças a Deus, não só a irmã Ordália, como as irmãs todas principalmente, né? Até irmãs que já não estão mais aqui, né? Trabalharam nessa cozinha. É claro que umas mais do que outras, mas louvado seja Deus, né? Até mesmo os homens, né? A gente sabe que na igreja tem uns mestres cuca também, né? Irmão Clarindo, né? O que mais que cozinha aqui, Alex? É bom para cozinhar? Irmão Gumercino. Olha, vai ter que chamar o Gumercino também para fazer uma comida gostosa aí na nova cozinha. Então, reparação. Reparou, está reparando, graças a Deus, né? Agora, a revitalização e reparação acontece não só fisicamente, materialmente, mas também espiritualmente. Aí você precisa de olhar para a sua vida e nós olharmos para nós todos como igreja e pensarmos o que precisa de reparar na nossa igreja, o que precisa de reparar na minha vida. Você está fazendo a sua devocional? Lembra que nós fizemos um compromisso aqui de ler a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento todo desse ano, né? Pelo menos. Você seguiu o exemplo da irmã Ordália, você vai ler a Bíblia toda umas 2, 3 vezes por ano. Mas pelo menos o Novo Testamento tem esse compromisso. Precisa de reparar na sua vida isso aí? Aquele negócio chamado devocional. O que é isso, pastor? Leitura da Bíblia e oração todo dia. Você separa um tempo,
né, do seu dia para fazer isso, né? Então, esse dia, esse momento seu, precioso, com o Senhor, de ouvir a voz dEle, de falar com Ele, né? Eu me lembro de Daniel. Quantas vezes que Daniel orava por dia, irmãos? Lembra de Daniel? O profeta Daniel? 3 vezes ele separava um tempo para orar por dia, né? Eu acredito que de manhã, de tarde e à noite, né? Ou de tardezinha, né? E Daniel, como um líder, fazendo um trabalho também de conselheiro do rei, de certa forma também um governador lá em Babilônia, na Babilônia, você acha que ele era desocupado ou tinha muita ocupação? Ocupado, né? Mas isso não impedia de separar esse tempo com Deus, né? Então, falar que eu não tenho tempo não é desculpa esfarrapada para boi dormir. O que é prioridade, né, na minha vida? Quando é prioridade, quando Deus é prioridade, então eu vou separar um tempo para estar com o Senhor. E, aliás, o Senhor nos diz lá em Mateus 6,33, todo crente tem que decorar esse versículo. O que está escrito lá? Mateus 6,33. Esse aí é o Salmo 133, né? Agora é o Mateus 6,33. Ninguém sabe de cor? Missionária Cleusa sabe. Buscai o Senhor. Isso, esse aí é Isaías 55, versículo 6. Está dando tiro para ver se acerta. Vai citando os versículos da Bíblia. Uma hora nós chegamos nisso aí. Salmo 133, abriu lá? Achou? Vamos falar junto? Vamos ler junto? Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Isso aí, na vida do crente, isso aí deve ser a nossa prática, né? Na vida do ímpio, aquele que não teme a Deus, que não está preocupado com as coisas de Deus, aí é o inverso disso aí. Mas na vida daquele que teme a Deus, que busca a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, isso aí é a prática da nossa vida cristã, né? Qual que é a prática? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? É isso que você está fazendo? Então é esse separar esse tempo, né? Não quer dizer que você não vai trabalhar, não, quer dizer que dá prioridade. Quem que é a prioridade? É Deus? É a palavra dele na minha vida? Então eu vou fazer isso em primeiro lugar. Vou separar um tempo do meu dia, né? Não sei se vai ser de manhã, que hora que vai ser que você vai escolher. Mas, às vezes, antes de ir para o trabalho, né? Você separar aquele tempo ali, aqueles 20 minutos, ou talvez meia hora, o tempo que você, né, de ler um capítulo ou 2 da Bíblia, meditar ali, parar, né, para alimentar espiritualmente e assim buscar em primeiro lugar Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. É Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá o trabalho, é Deus que nos dá tudo que nós necessitamos. Amém? Então, será que precisa de reparar isso aí? Será que precisa de reparar na sua vida, lá na sua casa, o culto doméstico, você não está fazendo com a sua família, precisa de fazer? Repara, vai reparando. Precisa de reparar o discipulado, precisa de reparar a evangelização, né? Está disposto também a sair pelas quadras de Pontalina, levando a palavra de Deus através das revistas da AME Evangelizar ou outros meios que Deus nos dá, né? Para evangelizar através das redes sociais, porque a gente não pode ficar só guardando para nós, só recebendo. É o crente mar morto. Já viu o mar morto? Né? O mar morto só recebe. Esse mar lá em Israel
chamado Mar Morto. Tem esse nome porque ele é muito salgado, muito sal, né? E o Mar Morto só recebe, ele não dá. As águas só vão para lá. De lá evapora, né? A única forma dele dar é né, na evaporação. Não sai para outro rio, para outro lugar, né? E então nós devemos ser um rio, né? Aonde um canal onde as águas vão e abençoam outras pessoas, não fica aquela água parada ali, empoçada, né? Muito bem. Então, e reparação na igreja? O que tem que reparar na igreja? O que precisa de reparação na igreja? Nós estamos lutando por uma reparação da escola bíblica dominical. A gente precisa de mais professores e professoras para a escola bíblica dominical? Quem são as professoras, professores e superintendentes da escola bíblica dominical? Quem são? Quem são os superintendentes? Tem 2, né? Graças a Deus. Quem é? Vocês sabem quem é? O Alex e o Renato, né? Professoras. Professor e professoras. Quem são? A Gisele e a Janda, né? Pastor Davi, o Alex e outros irmãos, quando precisa também, graças a Deus a gente tem. Mas se as professoras da escola dominical ficar doente, só tem as 2, e aí? Quem vai substituir? Está precisando. Olha que beleza, então vamos reparar agora, já vamos colocar essa professora super excelente. Né? É mesmo, irmã Gersina, que benção. Eu já falei que o menino não gosta de velho. Não, mas a gente tem que mudar isso porque os meninos têm que aprender com os mais velhos, né? Aliás, isso é uma cultura no povo indígena, né? Muito forte, né? Os mais novos aprendem com os mais velhos. Aqui, quando tinha pastor, ela dirigia. Eu aprendi muito com ela. Oh, bênção de Deus. Tá vendo? Olha aí. Glória a Deus. Né? Então, agora, é aquela coisa que nós estamos vendo aqui. Tem que ter disposição. Às vezes, se não tiver condições, precisa de orar para Deus mandar os trabalhadores, né? E às vezes Deus vai mandar você mesmo que está orando para mandar, né? Mande trabalhadores, Senhor, para a seara, mande, Senhor, as professoras para a escola dominical, porque precisamos. E também à noite, graças a Deus, nós temos na quinta-feira e à noite, precisa de mais. Olha outra coisa que a gente tem que reparar aí. Quem nós temos que está na salinha à noite? Quem? Vamos ver se vocês sabem. A Leninha e a Janda. Uai, mas só existe essas 2 que podem ensinar, será? Na salinha à noite? Não, né? Tem mais gente, inclusive até os próprios homens também que quiserem se dispor, né? Disposição. Ore por isso, tem que ser feita essa reparação. Porque se falta uma das 2, então, né? E acaba sobrecarregando também. Vocês percebem que a Gisele não tem o privilégio que vocês têm? E muitas vezes a Janda também. Por quê? Estão lá. Não que não seja um privilégio também poder ensinar as crianças. Mas será que elas não gostariam também de ouvir? Como você tem esse privilégio de ouvir? E aí, muitas vezes, até no próprio culto à noite, né? Não está presente. Então, ore por isso. Eu sei que muitos, era bom se toda a igreja estivesse aqui para ouvir isso, né? Mas você que está aqui, ore pedindo a Deus. Deus, nos dê mais professores e professoras para a escola bíblica dominical, para a salinha à noite também no domingo. Amém? O que mais que nós precisamos de reparação na igreja? Nós temos o conselho, graças a Deus, temos 4 presbíteros, 2 em disponibilidade e 2 atuando, né, no conselho. O Alex e o Renato, e nós temos o presbítero
o Dário e o Clarindo, né? Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Podemos ter mais, oremos por isso, diáconos. Se te reparar também, quanto à diaconia, quantos diáconos nós temos? Graças a Deus nós temos pelo menos 3, né? Quem são os 3? Romualdo, irmão Zezinho e o Roberto, né? Graças a Deus pela vida desses homens, né? Nós podemos ter mais? Precisa de reparar mais? Precisa de mais gente? Acredito que sim. Então, ore por isso também. Deus abençoe, né? E aqueles que vão entrando possam entender o privilégio de ser presbítero, o privilégio de ser diácono, né? E mesmo que você não seja eleito, todos nós podemos servir, né? Fazer algo também para ajudar. O grupo de louvor, precisa de reparação? Como está o nosso grupo de louvor? Nós temos quem hoje cantando, tocando? Quem está tocando? O Ian, o Arthur. Por enquanto está só esses 2 tocando, né? Tem mais gente que poderia tocar também? Acredito que sim. Mas tá? Não tá. Então ora por isso. Deus, o que está acontecendo com fulano e Beltrano e Ciclano que não está tocando, está cantando? Quem está cantando? A Ângela e a Maristela, né? Graças a Deus pela vida desses que têm se disposto. E às vezes quando falta a Ângela e a Maristela, tem uma pessoa aí que tem ajudado, né? Eu admiro a minha esposa, irmãos. Ela tem se disposto. Aí junta a família do pastor Davi para cantar. Aí vai a janda, né? Vai a janda. Então, mas nós precisamos de reparação no grupo de louvor. Amém? Vocês concordam? Ore por isso. Então, a revitalização está aí, irmãos, né? A revitalização na disposição, na união, na reparação. Muito bem. Falamos um pouco dos grupos familiares, né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Naqueles 4 e's, né? 4 e's que eu quero falar um pouco sobre outra questão. A reunião do grupo familiar acontece, os e's, né? O acróstico, né? O encontro, a exaltação, a edificação e a evangelização. E aí nós podemos fazer isso agora. Não só quando a gente estiver numa casa, no grupo familiar. Não, agora. A gente já começa agora. E 2 coisas nós precisamos fazer já agora. No que diz respeito à evangelização. Nosso desafio qual é? Primeiro, uma lista de oração. Já tem a sua lista? Vai sua lista de oração. Pessoas que você deseja a conversão delas. E segundo, fazer igual a Alex e a Gisele. O que o Alex e a Gisele têm feito todo domingo? Ah, que maravilha! Só vai trazer os idosos, então. Né? Então, o importante é trazer, seja criança, seja idoso, seja velho, seja adulto, né? Nos orar, colocar em oração. Deus, eu tenho as pessoas, não é possível. Eu já falei isso para Deus, Senhor, não é possível que não tem pessoas que eu não consiga trazer para a igreja, crianças, né? Basta a gente se dispor e orar. Você tem que orar e pedir para Deus. Deus, quem é a pessoa que o Senhor vai me usar para levar para a escola bíblica dominical? Né? Fala isso com Deus. Deus vai te dar. E eu acredito que se houver disposição, união, reparação, a gente vai encher a escola bíblica dominical de crianças e de pessoas. Amém? Então, e aí, vamos para o texto agora falando sobre o perdão, né? Que tem tudo a ver também
com as reparações, né, que precisamos fazer em nossas vidas. Então, abre lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo de número 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, 15. Mateus 18, 15. Todo mundo achou? Mateus 18, 15. Diz a palavra de Deus: se teu irmão pecar contra ti, fica emburrado no seu canto e não fala com ele. É isso aí que está escrito? Não, né? Então você tem que fazer o quê? Vai arguilho, vai conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, ainda está com o coração duro, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se a ele ainda não te atender, coração duro ainda, diz-o à igreja, ao conselho. Se recusar a ouvir também a igreja, ao conselho, então considera como gentil ou publicano, ou seja, sem conversão. Isso aí está precisando nascer de novo. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Olha aí. E tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Muitas vezes a gente usa esse versículo 20 aqui para dizer sobre o culto, né? O culto. Tem 2 irmãos reunidos, então Deus está ali no culto. Mas aqui não está falando apenas do culto, da presença do culto, mas nessa reparação, dessa disciplina. Porque nós, como igreja, somos o povo do Senhor e Deus quer o que da sua igreja? Santidade. Por isso que, quando há pecado na igreja, tem que haver esse processo aqui, essa caminhada disciplinar para a restauração, que é uma bênção na vida da igreja, né? Uma igreja onde não tem disciplina, não tem santidade, então o que vai virar isso? Tá? Aí, misericórdia, né? O pecado vai tomar de conta e vamos parecer com o mundo, né? Nós não somos como o mundo, que peca e continua pecando e não está nem aí, continua no pecado, né? Não, nós pecamos, tem que haver arrependimento, tem que haver santidade. Agora, vamos ser sinceros, irmãos, versículo 15, 16, 17, será que a gente coloca isso aqui na prática? Quando alguém peca contra a gente vai lá, se você errou contra você, você vai e conversa com a pessoa, ou você fica emburrado no seu canto, não quer saber? Não, ele que errou, ele que vai ter que me procurar. Às vezes a gente age assim, né? Então, a gente tem que aprender a fazer o que diz aqui Jesus ensinando, né? E aí, se não ouviu, ele fala até sobre testemunho, pecado, às vezes, para que haja reparação. E aí, até chega o caso da disciplina maior, ou mais grave, né? Chegar até o ponto de desligar da igreja, porque não houve reparação, porque a disciplina é para que haja arrependimento e reconciliação. Amém? A disciplina é bênção na vida da igreja? Ou não? É bênção. Agora, quando a pessoa não aceita a disciplina, você pelejou, você conversou, você orou, você fez tudo que precisava ser feito e a pessoa não aceita, continua rebelde, continua no pecado, continua não aceitando a disciplina. E aí?
Então, de certa forma, a própria pessoa já está se excluindo, né? Tem casos assim na nossa igreja? Infelizmente, né? Infelizmente, pessoas que passaram pela disciplina para que houvesse reparação, arrependimento. Se arrependeu? Não se arrependeu. Estavam erradas? Estavam erradas. Houve a disciplina, não é porque estava certinho, não. Não, estava no erro, estava no pecado. E pecados graves e públicos e escandalosos. Mas não aceitou. E é o pastor que disciplina? A gente tem essa ideia, né? Que é o pastor que vai disciplinar. Não, irmãos. A nossa igreja é uma igreja conciliar. O pastor juntamente com os presbíteros. Então, não é o pastor, não é o presbítero, é o conselho da igreja. Que nós elegemos para que tenha esse cuidado também. Quando acontece de irmão com irmão não resolveu, chamou testemunho e não resolveu, então o caso vai para o conselho. E aí dá a palavra final, para que haja reparação, restauração, quando há arrependimento. Louvado seja Deus quando há arrependimento, né? E aí restaura. Irmãos, a gente precisa ter um alerta quanto a isso. Precisamos nos alertar. Porque tem irmãos aqueles que caíram em pecado, continuaram pecando, e continuam pecando, passou pela disciplina, não se arrependem e vão passar pela exclusão se não se arrependerem. Que é o caso aqui mais grave da disciplina. E tem o caso daqueles que estão abandonando a sua igreja. Tem caso na igreja assim? Infelizmente. Tem casos assim na igreja. O que vai acontecer com esses irmãos que estão abandonando? Vai chegar o dia também de serem excluídos do hall de membros da igreja. Sumiu. Você conversa, você visita, você manda um áudio, uma mensagem, pergunta. Coração duro. Tem uns que nem respondem, né? Coração duro. Falta de arrependimento. O que vai acontecer? Vai acontecer, sabe o quê? O que Jesus está dizendo aqui, versículo 18, 19, né? Principalmente verso 18. Vamos ver o 18, o que está escrito aí? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha como isso é grave. Então, a igreja tem dada por Deus essa autoridade quando você, não quer dizer que o batismo que converte a pessoa, mas quando a pessoa batiza, a pessoa faz sua profissão de fé, o que está sendo ligado na terra e no céu? Uma união com Deus, se há uma verdadeira conversão, que ninguém, nada mais pode quebrar. Mas às vezes tem pessoas que só fazem uma ligação religiosa, vamos dizer assim, né? E aí depois a igreja também, o conselho faz esse desligamento daquela pessoa do hall de membros, né? E Deus está vendo isso. Tudo que desligardes, tudo que ligardes na terra será sido ligado no céu. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então são pessoas que, como diz Jesus aqui, precisam passar pela conversão. Quantas pessoas estão na igreja e não são convertidos ainda? Como assim, pastor? Mas ele é batizado, ele fez por profissão de fé. Mas as obras mostram a falta de conversão, porque pelas suas obras, pelos seus frutos, o conhecereis de Jesus, né? Não tem preocupação em ler a Bíblia, não tem preocupação em vir à igreja, não tem preocupação em dar um bom testemunho. Isso é crente? Isso é convertido? Não. Se tem alguma coisa muito errada. Não quer dizer que o crente é santo, perfeito, que nunca peca.
Não estou falando isso. Na própria Bíblia, nós temos irmãos convertidos que pecaram e pecaram feio, mas se arrependeram. Vamos ver alguns casos? Davi era crente? O rei Davi teve experiências maravilhosas com Deus, sim ou não? Teve, mas o que Davi fez também? Pecou feio. Adulterou e mandou matar. Meu Deus do céu. Tá vendo? Se não for a graça de Deus sobre nós, a gente faz até coisas horríveis, né? Mas se arrependeu? Sim. Ele precisou do profeta pôr o dedo na cara dele e falou: você pecou, Davi. Você, esse homem, que está fazendo esse erro aí. E aí ele se humilhou, se arrependeu. E nós temos o Salmo 32 e Salmo 51 falando do arrependimento de Davi. E vocês lembram de Pedro também? O Pedrão, né? Senhor, todos podem te negar, mas eu não. Eu vou até a morte. Eu não nego o Senhor, não. E aí, o que aconteceu? Negou 3 vezes. 3 vezes ele negou. E, gente, é forte. Texto lá, quando ele pragueja, ele xinga, ele fala palavrão. Nessa negação ali não foi brinquedo, não. E aí Jesus, com um olhar de misericórdia para Pedro, né? Diz que ele olhou para Pedro e Pedro desabou, chorou igual uma criança, chorou amargamente, né, pelo seu pecado. Olha aí, olha o arrependimento. E o Senhor restaurou a vida de Pedro, sim ou não? E eu acho legal quando Jesus está restaurando, né? Porque Pedro falou assim: não, agora acabou, eu não sou. Agora acabou mesmo, não tem como mais. E Jesus olha para Pedro, Pedro se arrepende, chora. Aí Jesus morre, ressuscita. E aí, quando ele ressuscita, olha, falem aos discípulos e a Pedro, para me encontrar em tal lugar. Cita o nome de Pedro, tá, beleza. E aí, eles se encontram, e aí, Jesus dá a oportunidade a Pedro falar quantas vezes que amava ele. Pedro, tu me amas? Hã? E aí, Pedro fala o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Qual a resposta de Pedro? Agora é um Pedro quebrantado, humilde. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí, qual a resposta de Pedro? Sim, Senhor. Meu amor é fraco, é imperfeito, mas eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus sempre dizendo isso também, né? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta. O ministério não acabou, Pedro, vai continuar. Né? Apacenta as minhas ovelhas. Então, o que você vê aí? Um arrependimento, né? Tem uns que precisam de passar por um arrependimento, para cair a ficha, né? Às vezes está sendo religioso na igreja, eu fui um tempo também religioso na igreja, até o dia da minha conversão. Já era religioso, já. E tem alguns que são crentes, convertidos, mas se afastam. Lembro de um irmão em Goiânia, que ficou uns 8 anos afastado da igreja. E aquilo doía no coração dele, sentia mal. Passou algumas coisas, né, na família que o levou acabando a se afastar da igreja. E diz ele que quando ele via esse hino que a gente canta aqui, né, às vezes ele estava dirigindo, ele é motorista de caminhão ainda hoje, dirigindo o caminhão, tem vezes que ele estava tão desesperado que tinha vontade de se matar. E às vezes ele lembrava do hino 74 que nós cantamos. Chorava. Às vezes ele queria voltar, não encontrava forças, né, para voltar. Até o dia que, pela graça de Deus, ele voltou.
e hoje também é um Gideão, levando a palavra de Deus, distribuindo os Novos Testamentos juntamente com os Gideões, né? Então, mas ele falava o seguinte, que eu estou afastado, não estou desviado. Né? Precisamos orar, irmãos, orar. Para aqueles que orar e também fazer o que nós podemos fazer, né? Às vezes uma visita, às vezes uma mensagem, porque nós somos corpo, né? Para ajudar os nossos irmãos. E tem outros que, como eu disse, né? Precisa de passar pela conversão mesmo, para que haja um verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé em Cristo Jesus, né? Amém? E aí vamos pro versículo 21 e 22 agora. Então Pedro, aproximando, ó o Pedrão aí, perguntou para Jesus, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Eita glória! Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus está querendo dizer com isso? Para a gente fazer a conta? Faz a conta aí, para ver quanto dá 70 vezes 7. Se eu não me engano, é 490 vezes no dia. É isso mesmo? 490? 70 vezes 7? Né? Ou seja, é um perdão ilimitado. Em outro texto, Jesus fala assim, se o irmão pecar e se arrepender, pedir perdão, né? Estou me arrependido, perdoa. Acabou de sair, pecou de novo, estou arrependido, me perdoe, perdoe. Pecou de novo, estou arrependido, pediu perdão. Fazer o quê? Não, agora já é demais. Agora já inteirou a conta, agora já passou do limite. Não é assim que a gente quer fazer? Mas Jesus está mostrando isso para nós, que o perdão ele é ilimitado, porque o perdão de Deus para você, ele tem limite? É claro que tem que haver arrependimento, mas tem limite? Não, né, irmãos? Graças a Deus que não. E aí Jesus vai contar uma história aqui, daquele que achava que pode administrar o perdão. Não, eu perdoo se eu vou perdoar do jeito que eu quiser. Não, não é do jeito que você quer. Vamos ler o verso 23, para frente aí. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, muita coisa, uma dívida que não conseguia jamais pagar. Então, não tendo ele, porém, com que pagar, essa é a nossa dívida. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que fosse paga a dívida. Ia ficar devendo ainda. Então o Senhor, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida enorme, impagável. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado encontrou ali um dos seus conservos, um companheiro, que lhe devia 100 denários, bem diferente do que ele devia. E agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, seu companheiro, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão, lançou o companheiro na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, o senhor daquele servo, chamou-lhe e lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também
meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, quem recebe misericórdia será misericordioso. Se você entendeu a misericórdia de Deus sobre a sua vida, você vai ser misericordioso. Agora, se você não entendeu a enormidade, o tamanho da sua dívida, você acha que a dívida que alguém tem contra você, que pecou contra você, então, aí, não, essa aí é muito grande, não dá para perdoar. Mas interessante que a gente fazer a conta, né? A gente faz essa continha boba de quanto a gente peca por dia, quantos pecados a gente tem, só para ter uma noção, a gente toma um susto, né? Com essa continha. 3 pecados por dia, somando no ano, vai dar quantos pecados? 3 vezes 365. 365 vezes 3. 1.095 pecados. Olha aí. Na sua conta por ano, se você pecar só 3 por dia. Só Deus sabe quanto a gente pega por dia, né? Somos pecadores, né? Nós somos especialistas em pecar. E aí, quantos anos você tem? 30? 30 vezes 1.095 vezes 30. Vai dar quantos pecados aí na conta? Vamos fazer a conta da irmã Ordália. A irmã Ordália falou aquele dia, né? A irmã Ordália está com 80 e... vai completar 84. Vou completar 85. Ah, 85. Vamos deixar só nos 84, vamos reduzir um pouquinho. Mas é bonzinho, vamos fazer a conta aí, Felipe. Por gentileza. 1.095 vezes 84. Vai fechar nessa conta. Uma Gersina fez 75. 91.980. Quase 92 mil. É aí, irmã Ordália, tá vendo quando deu a conta? Deu a conta aqui de 91 mil, quanto? 91.980 na conta da senhora de pecado, se a senhora tiver pecado só 3 por dia. Quase 92 mil. Jesus pagou essa conta? Graças a Deus. Então, a sua dívida, a minha dívida é grande ou não é? Agora, se alguém pecar contra mim, por mais que eu tenha sido ofendido, de fato, é doído, não é fácil perdoar, não. Mas lembre-se da sua dívida com Deus. É enorme. Tanto que, se Jesus não pagasse lá na cruz, você ia ter que pagar onde essa dívida sua? Onde é que paga a dívida de pecado? No inferno. Só tem 2 lugares, né? É na cruz, o que Jesus fez, e no inferno. Caso você não se arrependa e creia em Cristo Jesus, você vai ter que pagar, porque Deus é justo juiz, né? Então, você vai orar, você vai falar com Deus em oração, Deus, me dá a graça de perdoar, porque eu não consigo perdoar sozinho, não consegue mesmo não, irmãos. Todos nós, se não for a graça de Deus, a gente não perdoa não. Não quer dizer que a pessoa não tem que se arrepender, não quer dizer que a gente tem coisas, como a gente viu na aula passada, domingo passado, né? Tem uns pensamentos errados sobre perdão. Ele não merece. Não, perdão não é para quem merece, é para quem necessita, para quem precisa. Né? Então quer dizer que não precisa se arrepender? Precisa, mas não é você que vai produzir o arrependimento na vida da pessoa, é Deus. Então, da sua parte, o seu coração está liberado, o perdão. Não guarde mágoa ou rancor no seu coração. Libera. Não perdoar, guardar mágoa no coração, como diz o pastor Hernandes, né? Guardar mágoa no coração é a mesma coisa de você tomar um veneno achando que o outro que vai morrer.
Isso é mágoa no coração. Então, libera. Né? Deus, limpa a minha alma, limpa o meu coração. Limpa, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou e nos transformou. Éramos perdidos pecadores, indo para o inferno. E o Senhor teve misericórdia de nós, nos deu a graça do perdão e agora caminhamos para o céu, para a comunhão eterna com o Senhor, que já começa agora. Porque céu é ter Jesus no nosso coração. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Tem misericórdia dos faltosos, concedendo arrependimento. E que o Senhor nos dê a graça de ter disposição, união e que sejam feitas as reparações necessárias para que haja revitalização na tua igreja, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.